Boa, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o senador Exalci, em nome dele, cumprimentar todos aqui na mesa, cumprimentar todos os presentes. É uma honra grande estar aqui falando sobre esse tema tão complexo, né, que é o imposto seletivo, especialmente no contexto da agenda da reforma tributária. Né? 7 minutos me dispensa de elaborar detalhadamente cada tópico. Eu estou à disposição depois, para quem desejar, para conversar com mais calma sobre o tema e sobre o que eu vier a falar aqui, tá? Nesse intervalo de tempo, senador. Eu acho que a primeira questão que se coloca como uma problemática é que a ideia do imposto seletivo, teoricamente, é muito rica, né? Conceitualmente muito rica, teoricamente muito rica. A ideia é de você ter uma tributação sobre bens e serviços prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Né? Isso, teoricamente, é muito interessante. O grande problema é o desenho disso. Você sair dessa ideia conceitual muito rica, né, que é como tributar mais para reduzir e desincentivar o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde. Tá? Não é uma tarefa trivial, até porque a primeira pergunta que a gente faz é quais são os bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Né? E a gente pode ser pego sempre pela ilusão, né, de olhar para um bem e esquecer o outro, tá? Acreditar que um é prejudicial à saúde e esquecer o outro, um é prejudicial ao meio ambiente e esquecer o outro. Quando a gente olha o conjunto dos bens e serviços da sociedade, a gente vê também um outro problema, tá? A estrutura de demanda da sociedade muda com o tempo. Né? A gente está hoje fazendo estudos a partir de uma pesquisa de orçamento familiar de 2017 e 2018, que nem passou pelo crivo da pandemia, e a próxima será finalizada em 2026, que sai divulgada em 2027 e 2028. E até lá a gente não saberá qual é a estrutura de demanda da família brasileira. Então, e ela vai mudar com o tempo, porque a população brasileira está tendo um dos processos de envelhecimento mais acelerados na história recente da humanidade, 3 vezes mais rápidos que o envelhecimento da população europeia, por exemplo. Então, isso vai mudar substancialmente a estrutura de demanda. E aí você é mais ou menos o cachorro correndo atrás do rabo, né? Vamos tributar mais esse bem porque ele é prejudicial à saúde, mas daqui a pouco pode ser outro, e depois pode ser outro. Então, essa tarefa não é tão trivial. E para quem, como eu, que coordena um projeto Diálogos Amazônicos da Fundação Getúlio Vargas, a questão ambiental é extremamente rica e importante. Né? Entretanto, é muito difícil você localizar os chamados bens prejudiciais ao meio ambiente numa discussão de transição energética que tem muitas camadas de debate sobre ela que não está resolvido, nem a chamada fonte energética carbono zero ou limpa. Ainda não está resolvido em escalabilidade suficiente isso. Traduzindo, o primeiro problema, que eu já devo ter demorado 3 minutos e de 7, 8 problemas, tá, é este. O segundo problema, usualmente, que se apresenta no debate, senador, é o problema da causalidade. Você acreditar que aumentar a tributação de um bem vai aumentar o preço e você acreditar que ao aumentar o preço vai reduzir a demanda e acreditar que a redução da demanda de um bem vai aumentar a demanda de outro bem. Em economia, nós damos um valor substancial para isso. A discussão de causalidade, de causação, ela não é trivial como o debate se apresenta. Mas aqui, de novo, infelizmente o tempo é pequeno, mas a gente é pego na armadilha da causalidade. Achar que aumentar a tributação de um bem vai reduzir a demanda dele e, de forma milagrosa, vai aumentar a demanda de outro. Tá? Não necessariamente isso acontece na economia e essa é uma outra discussão muito usual no debate, o qual a gente é pego usualmente nesse problema. O terceiro ponto que eu gostaria de falar
é sobre o que está no PLP, obviamente, que é o que interessa diretamente aqui, já destacando, portanto, a complexidade de desenhar um imposto seletivo. Portanto, não vamos cair na ilusão de achar que ele resolve todos os problemas prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Não vai resolver, muito menos no desenho como ele está colocado. Nem estou discutindo materialidade, questões jurídicas. Deixo isso para o professor Zé Maria Arruda de Andrade, entre outros aqui, que é especialista nessa questão jurídica do imposto seletivo, tem um livro lindo sobre o assunto, tá? Eu vou para o campo do economics, tá? Da economia. E aí nós, entre outros, você tem lá, por exemplo, o imposto seletivo para refrigerantes, assim como outros itens. Eu vou citar o do refrigerante, porque na Fundação Getúlio Vargas, uma equipe de pesquisadores, a gente resolveu estudar isso, o imposto seletivo para refrigerantes, né? E fomos tentar entender o segmento de refrigerantes no Brasil. Em primeiro lugar, o consumo de refrigerantes vem caindo no Brasil em consumo per capita. Segundo, a produção vem caindo no Brasil, tá? Isso é outro dado importante. O Brasil figura ali está no número 80, 85 em consumo per capita de refrigerantes no mundo. Então, não necessariamente este seria um bem prejudicial ao fato de que apenas para a população de até 2 salários mínimos, segundo a POF, essa pesquisa de orçamento familiar, o consumo de refrigerante representa 0,69% da ingestão calórica total. Tá? E na média do brasileiro, ele vai aumentando com a renda, isso é importante dizer, ele vai aumentando com a renda, a ponto de, com a renda, o salário mínimo até 15 salários mínimos, é 1,5% do peso da ingestão calórica total. Portanto, uma ideia de regressividade não se apresenta aqui, porque ele não vai ser regressivo na renda, uma vez que a população mais rica é que consome mais o refrigerante, e é inelástico essa demanda. Tá? Estou falando de economia, estou falando de pesquisa de orçamento familiar, estou falando de elasticidades implícita aqui. Tá? E a população mais carente já consome muito pouco, 0,69% do peso da sua ingestão calórica. Tá? Portanto, também não se apresenta, só para uma ilustração, para mostrar como a gente vive a ilusão de achar que o imposto seletivo vai ser o grande guardião da saúde pública, o grande guardião do meio ambiente. Tá? Inacreditavelmente, meu tempo está se esgotando, ainda falta mais 7 minutos, não é isso, senador? Tá? E existe todo um debate em torno da obesidade no Brasil. Também realizamos uma equipe de pesquisadores independentes da Fundação Getúlio Vargas, realizou um amplo estudo sobre a obesidade no Brasil, utilizando a Pesquisa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, e a gente encontrou que a obesidade no Brasil é função de vários fatores, é multidimensional. Ela não é causada por um único fator, um único consumo de um único produto. Então, se você quer combater a obesidade, é preciso observar um conjunto mais amplo, tá? De bens e serviços consumidos pela população, além de hábitos da população brasileira. Não sei se você sabe, o brasileiro fica, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, segundo a POF, 3 horas e meia na frente de um televisor. Provavelmente a próxima POF vai dizer que é 3 horas e meia na frente de um celular, olhando o Instagram e por aí vai. Tá? Ou seja, o sedentarismo é gigante da população brasileira, portanto, aquilo que a OMS fala, a combinação entre ingestão calórica e consumo calórico. As duas coisas em conjunto causam a obesidade. Portanto, o que causa problemas de saúde pública no Brasil? Provavelmente um conjunto de políticas públicas poderiam ser direcionadas para endereçar esse grave problema de saúde pública também. Da mesma forma que eu poderia elaborar sobre meio ambiente, vou deixar para a Denise e Luciana, que é a nossa grande especialista em tributação na área, para mostrar que o imposto seletivo em si, por si, do jeito que está no PLP, é extremamente limitado e deve fracassar com seus objetivos de coibir bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Eu vou deixar aqui, senador, uma cópia do PowerPoint do estudo da Fundação Getúlio Vargas, que mostra, inclusive, que com a alíquota CBS mais IBS de 28%, tá, a carga tributária sobre refrigerante deve subir
tá? Com a reforma tributária, nós apresentamos o estudo para a Receita Federal, para a Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. Certamente estamos abertos a colher reações, críticas, sugestões. Podemos passar a planilha. Foi feito um estudo de toda a cadeia produtiva, não só o produto em si, tá? Por uma equipe de professores que colocam à disposição a planilha, inclusive para checar as nossas hipóteses em geral. Tá? Muito obrigado. Desculpa aí se eu passei 30 segundos do tempo.